Quais os critérios que você usa para dizer sim ou não nas suas relações? Você é aquela pessoa que está sempre fazendo concessões ou você é aquela pessoa que nunca faz concessões? Você é aquela pessoa que sempre busca harmonia nas relações, nos ambientes que você frequenta? Ou você é aquela pessoa que não está nem aí para isso e vai dizer o que tem que ser dito, doa quem doer, e vai fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser, independente dos outros gostarem ou não? Essa é a reflexão que a lua minguante em Libra nos traz essa semana. Uma lua minguante que aconteceu nesse domingo, dia 22, às 19h17, no grau 1 de Libra. E, inclusive, né, tô um pouquinho atrasada aqui nesse vídeo, mas a gente começou a trabalhar essa energia ontem, a gente ainda vai trabalhar durante toda a semana, porque a semana de lua minguante é uma semana de fechamento daquilo que a gente viveu lá na lua nova, daquilo que a gente começou a trabalhar lá na lua nova em Sagitário, que foi o começo da lunação sagitariana. Inclusive, se você não assistiu o vídeo da lua nova em Sagitário, acessa aqui no card que eu vou deixar aqui para vocês e assista. Por quê? Porque todas as fases lunares sempre estão relacionadas à lua nova daquele ciclo. Então você coloca as suas intenções, depois você coloca a sua energia na lua crescente para fazer aquela intenção começar a crescer, e aí depois você na lua cheia vai ter resultados, colheitas, e na lua minguante você vai separar dessas colheitas, você vai analisar e vai falar assim, isso eu quero, isso eu não quero, isso tá bom, isso não tá bom, e agora o que eu preciso fazer para colocar mais energia no que está bom e tirar do caminho aquilo que não serve para mim, que não tem sentido, que não me leva para onde eu quero chegar. Inclusive, esse é o tema central da alunação sagitariana. É a gente definir as metas que a gente tem, né? Sagitário faz oposição ao signo de Gêmeos, então enquanto o Gêmeos está sempre buscando conhecer um pouquinho de tudo, para acumular informação, conhecimento, Sagitário vai ser aquele que vai se aprofundar. É isso que eu realmente quero, então é aqui que eu me aprofundo e é aqui que eu vou definir as minhas metas, é aqui que eu vou me aprofundar para alcançar essas metas. Então, quais são as metas, os objetivos que você tem para a sua vida? Você sabe quais são os seus objetivos? Você tem clareza desses objetivos? Isso lembra até aquela pergunta famosa do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. E nessa lua minguante em Libra, a gente precisa olhar para as nossas relações para poder limpar, tirar dela, sair de certos padrões que não vão levar a gente para onde a gente quer ir. A gente falando aqui em relacionamentos, por exemplo. Você quer ter uma família, quer um relacionamento, né, você acredita uma certa forma de se relacionar, e aí, só que aí você tem uma carência muito grande, você tem traumas, você tem medos, você tem medo de ficar sozinha, e por causa disso, você aceita se relacionar de uma maneira que você não gosta, que não te satisfaz, que não te traz felicidade, que te deixa desnutrida emocionalmente, simplesmente por causa desse medo, ou por medo de desagradar, que inclusive isso é uma coisa muito libriana, né? Por medo de desagradar o outro, de não ser bem visto pelo outro, do outro olhar para você e achar que você é uma pessoa ruim, ou qualquer coisa nesse sentido, ou de você não atender uma expectativa da sua família, ou de quem quer que seja que você se relacione. Você está sempre dizendo sim, fazendo concessões, mesmo que essas concessões passem por cima das suas necessidades essenciais, dos seus maiores valores. Então, essa alunação libriana, a gente está falando sobre isso, dentro de um contexto maior até, porque aí você pode saber até de forma mais específica, olhando o seu próprio mapa astral, para entender qual é a área que você tem Sagitário no seu mapa, né? Porque aí no mapa você tem todas as áreas da vida, e cada área da vida é regida por algum signo. Às vezes, para a gente trabalhar bem uma área da vida, a gente vai ter que mexer em outras que muitas vezes estão sendo um empecilho para a gente conseguir avançar. Essa questão de relacionamentos, ela é uma relação, inclusive, que impacta em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque Libra é o signo dos relacionamentos, ele é regido por Vênus, e Vênus é o aspecto da nossa psique que fala dos nossos valores. Qual é o valor que eu dou a mim mesma? Quais são as coisas que eu acredito que tem valor, né? E como eu lido com essas coisas na hora de me relacionar. Por isso que Vênus rege não somente
o signo dos relacionamentos e a casa dos relacionamentos, que é Libra, como também de Touro, porque a gente está falando de tudo que tem valor, né? Touro está relacionado às coisas mais materiais, sólidas, e Libra vai falar das coisas que a gente tem, mais dessas questões relacionais mesmo, da gente com outros seres humanos. Só que as duas coisas estão intimamente conectadas. E muitas vezes a gente, inclusive, tem problemas financeiros, porque a gente tem problemas nas nossas relações. A gente está buscando atender certas expectativas, a gente está sempre buscando com um sentimento de que a gente não tem valor por conta de relações que a gente viveu, e com isso aí, consequentemente, a gente não vai conseguir cobrar o que a gente deveria cobrar pelos nossos serviços. A gente vai aceitar salários, né, para quem é funcionário, vai aceitar salários completamente desproporcionais ao tipo de valor que a gente oferece, valor que a gente oferece através do nosso trabalho, tanto que a gente contribui. A gente vai ter dificuldade de receber, né? Porque a gente está falando aqui de uma troca, o dar e o receber sempre. Então, quando a gente fala do signo de Libra, a gente está olhando especificamente para esse aspecto das relações no que diz respeito ao planeta Vênus, para que a gente possa entender quais são os nossos valores, qual é o valor que a gente se dá, porque isso vai determinar diretamente aquilo que a gente acredita. Se eu não acredito que eu tenho valor por conta de traumas e dores que eu tenho do passado, feridas, sejam da infância, sejam de relacionamentos anteriores, o que vai acontecer? Eu vou definir para mim, né, eu vou construir na minha mente crenças de não merecimento, crenças de incapacidade, e que vão me fazer sempre viver os meus relacionamentos, sempre fazendo tudo que o outro quer, sempre cedendo excessivamente aquilo que é importante para mim, né? Mesmo que isso sacrifique aquilo que é importante para mim, só porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero manter a harmonia, porque eu tenho medo do confronto. E por outro lado, o que acontece? Se a gente se mantém sempre nesse modo, todas as emoções que a gente vivencia, elas precisam ser canalizadas para algum lugar. Se a gente não extravasa isso de uma maneira consciente, por exemplo, eu vivenciei um estresse lá num relacionamento, né, entramos em conflito, e aí eu fiquei com raiva, fiquei chateado por alguma coisa, mas eu não falei isso para aquela pessoa. Eu deixei para lá, porque senão a gente ia acabar brigando, a gente ia acabar ficando chateada, essa pessoa ia achar, né, que eu, de repente, ia pensar qualquer coisa a respeito de mim que eu não quero que ela pense, então eu deixo para lá. O que vai acontecendo? Essa minha maneira, vou até ter que recolocar aqui o carregador, porque está acabando a minha bateria. Todas as emoções que a gente vivencia, elas precisam ser armazenadas em algum lugar da nossa psique. Na astrologia, a gente chama isso de lua. A lua é o planeta que representa o nosso inconsciente, né? Todas as emoções das experiências que a gente vai vivendo, a gente vai processando, aquilo vira um sentimento, uma percepção, a gente dá um significado que vai ficar lá no nosso inconsciente. E conforme a gente vai vivendo novas experiências, esses significados vão sendo acessados pela nossa mente e transformados em emoções, onde a gente tem a possibilidade de perceber esses sentimentos, esses significados. Então, tudo que a gente sente diante das experiências da vida, sempre vão ter relações com as experiências, com os significados das experiências anteriores que a gente já teve. E vão extravasar ali através das nossas emoções, que podem ser as mais diversas, né? Desde a alegria, o contentamento, o afeto, como pode ser raiva, medo, tristeza, culpa. E aí, esse processo, toda essa parte emocional, que a gente fala nessa conversa entre inconsciente, que transborda nas emoções, a gente chama de lua. Só que existem emoções que a gente não quer que ninguém saiba. Às vezes a gente sente certas coisas diante de determinadas experiências que a gente não quer que ninguém perceba, a gente não quer demonstrar. Por quê? Porque aquilo ali vai mexer com determinados valores que a gente tem construído, determinadas crenças que a gente tem construído. E aí, se a gente pensa que aquilo ali é feio, que aquilo ali é inadequado, que as pessoas não vão gostar da gente por conta de uma coisa ou outra, a gente sente uma raiva diante de uma situação que alguém fez, mas a gente aprendeu que a gente não deveria entrar em confronto, que a gente não deveria fazer barraco, que a gente não deveria falar o que a gente pensa em qualquer contexto, porque uma pessoa, as mulheres principalmente, né, tem que ser comportadas, tem que ficar com a perna fechada, não pode
falar besteira, não pode falar de sexo, não pode falar da sua menstruação, por exemplo, né? Mas os homens também vão ter, os homens têm até a própria repressão dos sentimentos, né? Porque tradicionalmente, hoje em dia isso graças a Deus está mudando, né? Mas tradicionalmente o homem não pode demonstrar nenhum tipo de emoção. E aí essas emoções, elas precisam ser armazenadas em algum lugar. E se elas não podem transparecer ali na nossa forma de se relacionar, né, emocionalmente com as pessoas, com o mundo, com a vida, elas vão ficar guardadas em um lugar da nossa psique. Na astrologia esse lugar se chama Lilith. São as nossas sombras, são as nossas emoções e desejos reprimidos. Então tudo que a gente reprime fica lá nesse lugar. Só que todas as emoções, elas precisam ser vistas. Isso não vou entrar nesse ponto aqui, nessa parte mais filosófica, porque o vídeo se alongaria. Mas tudo que existe precisa ser visto. Todas as nossas emoções precisam ser vistas, porque elas trazem aprendizados. Tudo que a gente vivencia, todas as experiências, elas trazem aprendizados, elas trazem sentimentos que precisam ser vistos para que a gente possa integrar e expandir a nossa mente em forma de conhecimento. Integrar em forma de conhecimento e expandir a nossa mente e a nossa capacidade de fazer escolhas conscientes para construir aquilo que a gente trouxe para essa vida como um propósito, um legado que a gente precisa deixar, né? E vale ressaltar aqui, quando a gente fala de propósito, de legado, as pessoas normalmente associam a carreira, mas o propósito, na verdade, é tudo que a gente faz, é agir na vida de acordo com as circunstâncias que a gente tem. E aí, eu preciso viver essas experiências porque eu preciso aprender com elas. Só que quando eu não estou aprendendo, ou quando eu reprimo essas minhas emoções, eu deixo de aprender com elas, eu paro de olhar para elas, eu não deixo que ninguém veja, eu não vivencio o que é a experiência de colocar essas emoções no mundo. E essas emoções vão ficar reprimidas. E elas vão querer ser vistas em algum momento, porque isso faz parte das leis da vida. E aí o que vai acontecer? Em determinado momento a gente explode. Sabe aqueles momentos em que você estava aqui assim, né, com tudo entalado, e aí de repente você se rebela e aparece tudo que você estava sentindo? Esse é o momento em que a sua Lilith está dando as caras, essas emoções, esses desejos reprimidos. A mesma coisa que aquela pessoa que não podia fazer nada, porque os pais não deixavam fazer nada, e depois casou, e aí tinha um marido castrador. Falando muito nesse sentido, porque normalmente isso acontece com as mulheres, mas pode acontecer também com os homens. Às vezes o cara tinha um sonho de fazer alguma coisa e tal, mas a família é muito repressora, muito tradicional, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo ali. Aí você tem que seguir essa profissão e a pessoa não se realiza, ou a pessoa, na família toda, nunca ninguém se separou e a pessoa não está mais feliz naquele relacionamento, ela sabe que aquele relacionamento não tem mais nada a contribuir, já tentou tudo que tinha que tentar, a outra pessoa não quer acompanhar esse processo evolutivo dentro do relacionamento, mas ela não se separa porque a família não vai aceitar, a família não vai lidar bem com isso. A pessoa quer mudar de profissão, mas não muda porque não vai lidar bem com isso. Então, a Lilith vai, essas insatisfações, essas frustrações, esses desejos reprimidos, a gente vai colocando tudo ali nesse lugar. Tudo que que a gente tenta esconder de alguma maneira, vai se transformando nessa Lilith. E a Lilith também está em Libra nesse momento. Ou seja, é um momento coletivo de todos nós olharmos para as nossas sombras para curar a nossa ferida da individualidade, que é aquela ferida de alma que a gente tem, que nos impede de ser quem somos, de agir na vida da maneira que a gente sente que deveria para ser pleno. E essa ferida, ela também tem um lugar simbólico ali na astrologia, que é Quiron, essa ferida da alma que a gente traz já aqui, né, é um ponto kármico, que a gente traz para essa vida para curar. Por quê? Porque através dessa ferida, dos aprendizados que a gente tem nessa ferida, que a gente vai poder contribuir, que a gente vai poder ensinar, que a gente vai poder ajudar o outro a se curar também na nossa experiência. E Quiron, em Áries, ele traz coletivamente essa necessidade de a gente olhar para essa nossa individualidade. Assim como o Nodo Norte, que é um outro ponto lunar, também não vou explicar astronomicamente o que significa, mas a gente tem outros dois pontos lunares que são o Nodo Norte, o Nodo Sul, e falam do nosso propósito e dos nossos padrões. Então, tudo que a gente reprime ali na nossa Lilith, por conta dessas nossas feridas de Quiron, que são as feridas da nossa individualidade, e a gente reprime na Lilith, nesse ponto lunar sombrio, esse ponto sombrio da nossa psique, a gente vai transformar em um padrão. A gente faz, na verdade, a gente reprime por causa desses padrões que já estão condicionados na nossa psique, né? A gente já vem com esses padrões, depois eles vão se reforçando à medida que a gente vai vivendo naquele contexto familiar.
e coletivo que a gente vive, formando o nosso ego, a gente começa a repetir determinados padrões. Em especial, quando se trata de relacionamentos, você pode olhar. Você, com certeza, repete certos padrões de relacionamentos que os seus pais viveram no casamento deles, ou que os seus avós viveram, ou que seus bisavós, e muitas vezes a gente está ali por gerações repetindo um mesmo padrão. Às vezes até coisas como morrer em determinado momento da vida, né? Ou se casar com uma pessoa que tem um determinado tipo de problema, por exemplo, o alcoolismo. Você pode ver que sempre existem certos pontos de repetição que vão acontecer. E esse nodo sul, ele está em Libra, falando justamente dos padrões de relacionamento. Ao passo que o nodo norte, que fala do nosso propósito, o momento em que coletivamente nós somos chamados nesse momento a direcionar as nossas ações, está em Áries, falando o quê? Para a gente olhar para essa nossa individualidade, a nossa forma única e especial, né? Só pelo fato de ser único já é especial para a gente agir no mundo. A gente tem uma energia que é só nossa, ninguém pode fazer nada igual a gente. Por mais parecido que seja, por mais semelhante, nunca vai ser igual, porque é a nossa própria energia, é a nossa própria participação, né, dentro do Dharma, que é esse fluxo de crescimento, de sustentação do universo. Então, esse momento, em resumo, para a gente não ficar um vídeo tão técnico, eu não gosto de trazer coisa tão técnica aqui, é um momento da gente olhar para os nossos relacionamentos, como é que a gente está vivendo os nossos relacionamentos, como é que a gente está se posicionando nos nossos relacionamentos e buscar as reais motivações que a gente tem por trás disso. Estamos fazendo isso só porque queremos ser reconhecidos, queremos ser bem vistos, queremos estar dentro de um padrão e ser reconhecidos por esse padrão, para não ser, pela necessidade de pertencer, ou estamos fazendo realmente porque aquilo fala com o nosso coração. Se ao se fazer essa pergunta, você se deparar com determinados padrões de comportamento que você tem só para agradar, só para manter a harmonia das suas relações, dos ambientes que você frequenta, esta é a semana para você quebrar esses padrões, fazer a limpeza, ter as conversas que você precisa ter, fazer os encerramentos de ciclos que você precisa fazer, sejam esses encerramentos finalizar as relações mesmo, ou finalizar formas de se relacionar, porque esse é um outro ponto. Muitas vezes a gente percebe, é um comportamento bem lilithiano aqui, às vezes a gente percebe que está sendo meio trouxa ali nas relações, e aí o que acontece? A gente surta e dá-lhe, meter o pau em tudo, em todos, né, para poder compensar todo aquele tempo que a gente ficou sendo trouxa, entendeu? E esse é o pior comportamento que você pode ter, por quê? Porque você está saindo de um excesso para ir para o outro. E sabe o que acontece quando você vai de um excesso de um lado para um outro lado do pêndulo? Assim que você extravasar tudo aqui, você vai começar a descompensar também, e aí você vai voltar para aquele excesso anterior. Então, ir de um extremo para o outro não resolve, pelo contrário, só te mantém preso no padrão. A solução para você curar essas feridas de relações, fazer as limpezas que você precisa fazer, é presença. E presença a gente consegue com meditação. A gente precisa parar, se dar um tempo diariamente. Você não toma banho todo dia para limpar o seu corpo? A meditação é o seu banho mental. Você precisa limpar a sua mente todo dia, porque assim como o seu corpo se suja todo dia, a sua mente se suja todo dia. Você está em contato com um monte de coisas, com um monte de pessoas, de todo tipo de energia, de todo tipo de vibração. Você tem vários pensamentos negativos o tempo inteiro por causa dos seus próprios conteúdos internos, e a meditação é o que possibilita você limpar. E aí, vale aqui até, né, antes da gente fazer a nossa meditação, vale um alerta muito importante para essa época de final de ano, que eu, como professora de yoga, vou vendo isso acontecer, como terapeuta, vou vendo isso acontecer. Chega essa época, até porque eu trabalho também dentro das minhas terapias, sempre vou trazendo a meditação, ensinando e trazendo isso como uma ferramenta essencial para o processo terapêutico, as pessoas param de fazer. Elas estavam meditando bonitinho, fazendo sua prática de yoga e tal. Chega nessa época, as pessoas param. E é normal você não conseguir manter a sua rotina do mesmo jeito. Às vezes você pratica yoga todo dia por 1 hora, ou meditação por 20 minutos, ou que 10 que seja, só que você, quando vai chegando essa época, você vai parando, né, porque tem outros compromissos, às vezes você tira férias, às vezes você viaja, e muitas vezes é justamente o momento em que você mais precisa manter essas práticas, porque são elas que vão possibilitar você se aterrar, você conseguir manter a sua presença
para que na hora que você chegar lá na festa de família e alguém falar uma coisa inconveniente, fazer perguntas inconvenientes, fazer afirmações inconvenientes sobre a sua vida, você poder, centrado, presente, dar as respostas que precisam ser dadas, né? E permanecer em paz. E esse dar as respostas que precisam ser dadas é muito importante, é exatamente o ponto dessa semana, porque muitas vezes as pessoas, quando começam a entender que elas precisam colocar limites no outro, as pessoas entendem que é simplesmente cortar relações. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Quando você simplesmente corta relações para colocar limites, você não está aprendendo nada. Você está simplesmente indo para o outro extremo. O aprendizado está em aprender a colocar os limites enquanto você se relaciona. Porque você só aprende a se relacionar se relacionando. E isso vale para qualquer relação. Não é simplesmente cortar as relações. É claro que aí as coisas vão ter que ser observadas dentro do contexto. Se você está lidando com uma pessoa que é violenta, por exemplo, você não vai ficar ali recebendo violência física em especial, né? Agora, é muito... E aí, é claro, mesmo que você saia daquela relação onde existe uma violência, você vai precisar rever por que eu atraí essa relação violenta. O que em mim me coloca nesse lugar de submissão né, e de falta de amor próprio ao ponto de eu atrair pessoas desse tipo para minha vida. Mas o grande ponto é aprender a criar os limites sem necessariamente cortar as relações, aprender a trazer um equilíbrio para as relações que você já tem, para que as próximas relações que você atrair já sejam em um nível equilibrado. Porque o que acontece quando você simplesmente rompe uma relação porque está ali num contexto extremamente desfavorável para você e você só olha para o que o outro está fazendo e fala, eu vou cortar essa relação porque essa pessoa é tóxica e nananana, porque hoje em dia a gente tem muito dessa coisa, o narcisista, não sei o quê, é o fulano que faz isso, faz aquilo. Nem sei o nome de todos esses diagnósticos que as pessoas dão. Eu nem gosto de trabalhar com essa coisa dos diagnósticos nas minhas terapias por causa disso, porque senão as pessoas pegam isso e se colocam dentro de uma caixinha, ou colocam as pessoas com quem se relacionam dentro de uma caixinha, e aí fala, o fulano é narcisista, então eu vou terminar esse relacionamento. Ou então, eu tenho o borderline, ou eu sou bipolar e não sei o quê, e aí a pessoa se fecha dentro dessa caixinha, desse diagnóstico, e começa a usar isso para justificar. A mesma coisa acontece até com a astrologia. A pessoa, porque eu sou geminiana, então eu sou assim, eu falo demais, e eu não preciso mudar isso porque eu sou, isso vira a muleta perfeita, né? Quando na verdade, sim, você tem uma habilidade de conversar, de se comunicar, mas você tem que aprender também a fazer isso de forma equilibrada para não ficar excessivo, né? E é um treino constante você observar essas características e usar, ainda que você já tenha diagnósticos, você usar isso para se entender e aprender como trazer isso para um equilíbrio. Mas o segredo está sempre na ação. Então não adianta tomar remédio, não adianta fazer terapias e fazer não sei o que e saber o diagnóstico XYZ que você tem, se você não for mudar a forma de se posicionar. Não adianta terminar o relacionamento se você não for mudar, se antes você não aprender a se posicionar nesse relacionamento que você tem. Porque você sabe o que vai acontecer? No próximo relacionamento, você vai trazer o mesmo padrão, porque isso é o Nodo Sul. A gente está agora falando aqui dos movimentos coletivos, mas no seu próprio mapa astral, você pode ver qual é o seu Nodo Sul. O seu Nodo Sul pessoal vai mostrar qual é o seu padrão. O seu padrão repetitivo e kármico que você fica repetindo ali por não saber dizer não, por não saber se posicionar, por não saber qualquer habilidade que seja que você precisaria ter como ser humano. Então, quando a gente fala em se curar, a gente fala disso. Não é simplesmente romper as relações. Essa semana é uma semana para você ver as suas relações e romper com a forma como você vive elas. Pode ser que em alguns casos signifique sim o rompimento das relações? Pode ser. Mas eu tenho certeza que a maioria dos casos é simplesmente romper com a forma como você lida nessas relações. Com a forma como você se posiciona e aproveitar essas relações tóxicas já que você tem, para aprender a se posicionar nelas, para que as próximas, como eu já disse, sejam melhores, já venham num outro nível, com você sabendo se posicionar e com pessoas que talvez você nem precise ficar se posicionando, porque vão ser pessoas que vão respeitar o seu espaço, certo? Então, não esqueçam, meditem, aproveitem essa semana para você ver, inclusive, os efeitos da meditação. Se você está viajando, você para 5 minutinhos, que seja, 2 minutos, não importa. Faça uma respiração consciente ali no lugar que você tem, vai num cantinho, no seu quarto mesmo, você está num hotel, lá dentro do seu quarto, acorda.
Primeira coisa, faz uma pequena meditação, vai ter um encontro de família. Antes de você sair para encontrar sua família, as pessoas com quem você vai passar as festas, faz uma pequena meditação, se prepara, se programa para que você consiga estar presente. A nossa mente, ela é absolutamente programável. Eu vivencio isso diariamente, eu vejo o quanto isso funciona. Quando eu me preparo mentalmente para estar com alguém, para estar numa situação, eu vejo que eu consigo lidar com aquela situação de uma maneira muito mais equilibrada do que simplesmente ir e deixar as emoções conduzirem. Então, observe isso, experimente essa semana para você fazer a prática e ver o quanto ela pode te ajudar nesse momento de festas, né, que a gente sempre tem que lidar com, realmente acaba tendo que lidar com situações bem desagradáveis, muitas vezes, dependendo de como é a família. E aproveite para você experimentar e você vai ver que a meditação é uma ferramenta poderosa e aí você pode, depois já em janeiro, começar a fazer uma prática comigo consistentemente. Tenho aulas online, tenho aulas presenciais de yoga, de meditação, tem os atendimentos terapêuticos, tem a consultoria astrológica. Se você quiser, inclusive, fazer um planejamento para o seu ano com base na astrologia, para você entender como que esses movimentos vão impactar no seu mapa de forma individual, né? Porque eu falei aqui dos movimentos coletivos, mas eles impactam as diferentes áreas da sua vida de maneiras específicas, que vai mostrar, e vão mostrar ali, à medida que esses ciclos vão acontecendo no ano, eles vão mostrando, vão trazendo à tona as suas energias internas, que estão lá no seu inconsciente, para que você aprenda a lidar com elas. Então, se você quer começar o seu ano fazendo essa análise, para você entender como que você pode melhorar a sua relação consigo mesmo para atrair melhores relações para a sua vida, melhores parcerias, melhores sociedades, né, se você tem empresas, melhores parceiros de trabalho. Quando a gente fala em Libra, a gente está falando de todo tipo de relacionamento com o qual a gente firma um compromisso, seja ele afetivo, seja ele profissional, seja ele familiar. A gente tem existem relacionamentos que vão ser da ordem do comprometimento, do compromisso. E Libra é sobre isso, a gente trabalhar essa energia para aprender a ter compromissos, afirmar compromissos e, de fato, se comprometer dentro das nossas relações. Então, se você quer entender como lidar com essa energia, como lidar com todas as energias do seu mapa astral, na verdade, para você viver o seu propósito, você pode me chamar, aqui embaixo vai ter todos os meus dados, tem meu contato, você pode me chamar para saber valores e tudo mais. E se você quer aprender a meditar, você pode vir meditar comigo, né? Mas, por enquanto, vamos meditando por aqui mesmo. Aproveita, essa meditação vai ficar aqui gravada. Você pode pegar todos os dias, fazer, se você assistiu o vídeo uma vez, mas depois você volta no momento da meditação e repete ela toda semana, para você poder se preparar para encontrar os seus familiares, né? E se você gostou do vídeo até aqui, aproveita e já deixa a sua curtida, porque eu sei que depois todo mundo esquece, às vezes eu esqueço também de pedir, então aproveita e já curte o vídeo, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse tema, né? E esse é um tema que eu acho que todo mundo pode se beneficiar, e vamos meditar. Pode sentar, alinhar a sua coluna, traz a sua atenção no corpo, na respiração. Inspira. Exala. Mais uma inspiração. Ups. Coloca já a sua intenção. Quais são as relações que você sente que precisa fazer uma limpeza, mudar a sua forma de se posicionar. Sempre tem algumas relações que são mais desafiadoras para nós, né? Então, coloca as suas intenções e se prepara, e respirando de forma consciente para que o tarô aqui dos deuses tragam para a gente a melhor energia para nos ajudar essa semana nesse processo. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Olha quem veio aqui pra gente hoje, a Parvati, a deusa amorosa, né? Ninguém melhor para falar dessa energia do que Parvati, a deusa mãe, aquela que fala do amor, da generosidade, da abundância, a fertilidade, tudo que a gente tem, todo o potencial que a gente tem na vida de crescer, de prosperar. E eu vejo muito
o tarô, né, sempre, o tarô, os oráculos em geral, isso aqui não é o tarô, é um oráculo, mas sempre traz pra gente as energias realmente que a gente precisa, né, porque no fim das contas, toda a nossa dificuldade de dizer não, ela sempre vem de um sentimento de escassez. A gente tem medo, muitas vezes, de se posicionar diante das situações que a gente está vivendo, diante dos abusos em relacionamentos, diante da falta de respeito. Sempre que a gente tem medo de se posicionar diante de algo que está nos ferindo, isso fala de um sentimento de escassez, de um medo da perda. A gente tem medo de perder o relacionamento, a gente tem medo de perder o contrato, a gente tem medo de perder o cliente, né? E aí a gente não se permite colocar limites. A gente não se permite comunicar os nossos limites. Esse é um ponto muito importante. Mais do que comunicar, do que colocar limites, as pessoas falam muito em impor limites, a gente não tem que impor, a gente tem que comunicar os nossos limites. A gente só precisa impor limites quando a gente não sabe comunicá-los no momento oportuno. Aí a gente chega ao extremo de precisar impor. E a imposição, ela nunca é amorosa. A imposição acaba sempre tendo um nível de agressividade. E Parvati traz pra gente justamente a energia da amorosidade. Ela é a grande mãe, ela é o amor universal. Então, se você quer ser uma pessoa amorosa, genuinamente amorosa, que faz as coisas com alegria, que é generosa com alegria, pelo simples desejo de expandir, né, de extravasar o seu amor, você precisa aprender a comunicar os seus limites, antes que você precise impô-los às pessoas. Não sei se essa palavra existe, né? Antes que você precise impor os seus limites e perca a mão e com isso acabe destruindo as suas relações, né? Uma vez eu vi uma terapeuta dizendo que limites protegem o amor. E eu achei isso sensacional, porque é isso. Se você não coloca limites, é natural do ser humano ultrapassar limites, testar, né, até onde eles podem ir, porque a gente é egoísta por natureza. São poucas as pessoas que vão ter o bom senso de respeitar os limites dos outros. E aí, eventualmente, as relações são destruídas por conta disso. Então, se você quer proteger as suas relações, para que elas durem mais, para que elas sejam amorosas, para que elas sejam nutritivas para você, e te faça sentir feliz e crescer como pessoa, não tenha medo de comunicar os seus limites, de se expressar, de se posicionar e fazer isso antes que seja necessário. Toma uma inspiração. Saraswati, Mahalakshmi, Durga Devi, Namo Namah. Saraswati, Mahalakshmi, Durga Devi, Namo Namah. Namaha, 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 Jema Ganga. Namaha, 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 Jegangama. Kali, Kali Durge, Durge, Gange Jema. Kali, Kali Durge, Durge, Gange Jema. Namaha, 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 Jema Ganga. Namaha, 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 Jegangama. Namaha, 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 Jema Ganga. Namaha, 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 Jegangama. Namaha, 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 Jema Ganga. Namaha, 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 Jegangama. Toma mais uma inspiração. Faz seus agradecimentos.
pede a força da grande mãe. Ela quer toda a abundância, para que essa abundância se manifeste em você, que você não sinta nenhuma falta, que em nenhum momento você faça concessões que ferem a sua alma, a sua dignidade, simplesmente porque está vivendo na escassez. Que você seja tão abundante que você saiba dizer não, que você saiba dizer sim, mas tudo na hora certa, em equilíbrio, sempre com muita alegria, com muita amorosidade, com muita compaixão, mas sem esquecer de ter compaixão com você mesmo. Toma uma inspiração, traz suas mãos em frente ao peito. E juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Uma ótima semana para vocês, ótimas festas, e eu espero vocês aqui na nossa próxima Lua Nova em Capricórnio, que vai ser ainda esse ano, para a gente já começar o nosso ano novo, com a energia renovada, começando um novo ciclo. E é isso, um grande beijo para vocês. Namastê!